Você sabe como é que funciona na prática? O que que faz no dia a dia um auditor do TCU? Quer aprender mais sobre isso? Quer entender como é que funciona esse trabalho? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Mayra Blani, sou auditora do TCU, sou a única mulher 2 vezes aprovada nesse concurso e eu ajudo você a chegar ao seu cargo público, assim como eu também cheguei ao meu, por meio das técnicas de estudo corretas e da inteligência emocional, que realmente é o que faz a grande diferença, mas ninguém te conta sobre isso. Mas hoje o nosso papo aqui é como funciona o trabalho de um auditor do TCU, o que que ele faz na prática, como é que é esse dia a dia, essa rotina. Recebo muitas perguntas do tipo, depois que eu for aprovada, será que eu consigo exercer as minhas funções como servidor público no TCU, na Câmara, no Senado? E já tem um vídeo sobre isso aqui no canal, que vai te mostrar que qualquer pessoa que dá conta de passar no concurso, dá conta de exercer essas atribuições como servidor público. Mas hoje eu quero te falar um pouquinho mais na prática, o que que é o dia a dia desse trabalho de ser auditor. Quando a gente está estudando para o concurso do TCU, as matérias de controle externo, auditoria governamental, elas falam desse trabalho, mas elas falam de uma forma muito abstrata, uma forma que você não consegue visualizar muito bem o que que é aquilo, né? O que que é uma fiscalização, o que que é uma representação, uma tomada de contas especial, o que que o auditor, afinal de contas, precisa fazer na prática. Então, provavelmente você já saiba que o TCU é o órgão responsável pelo controle externo da administração federal. Ele é o auxiliar do Congresso Nacional, que é o titular desse controle externo sobre os outros poderes. O que que é esse controle externo da administração, então? É a verificação de como os órgãos e entidades da administração pública federal ou quaisquer responsáveis por lidar com verbas federais estão fazendo a aplicação desses recursos, né? Se está sendo feito de forma correta, se está sendo feito obedecendo à legislação. E também o tribunal tem a função de contribuir com o aperfeiçoamento da administração pública em benefício da sociedade. Em algum outro momento, a gente pode até conversar aqui sobre as funções do tribunal, trabalhos relevantes que o tribunal realiza, o retorno que ele dá para a sociedade, mas hoje eu quero te falar na prática mesmo, o que é que significa ser auditor do TCU, né? O que que você vai ter que fazer no seu dia a dia quando você chegar lá. O auditor do TCU vai ter duas opções de trabalho. Qualquer órgão funciona assim, na verdade. Você tem as atribuições relativas à área meio e as atribuições relativas à área fim. Como assim área meio e área fim? Área meio são aquelas funções estruturais que precisam ser exercidas para que o órgão funcione, como, por exemplo, o setor de gestão de pessoas, que faz a alocação dos servidores, que cuida dos benefícios, né, de cada um, das licenças, da própria folha de pagamento também, os setores que cuidam das aquisições, né, das compras que o órgão precisa fazer, então começando lá pela licitação, execução e fiscalização dos contratos, os pagamentos, a contabilidade, tudo isso são atividades que o órgão precisa para funcionar, mas não é o que ele nasceu para fazer. Isso é a sua área fim. Finalidade do TCU é o quê? Controle externo da administração pública, né? Controlar como está sendo feita a aplicação dos recursos públicos pelos órgãos, entidades e responsáveis aí por gerir a verba pública federal. No TCU, existem alguns auditores que são lotados nessas áreas meio para fazer essas funções que dão apoio para o funcionamento do tribunal, mas a maior parte dos auditores trabalha mesmo na área fim, na área finalística, que é a área de controle externo. E é dessa área, então, que eu vou falar com você aqui, é a área em que eu mesma trabalho, por exemplo. E como que a gente faz isso, então, né? Como que você, quando for auditor, vai poder auxiliar no controle externo da administração pública? Basicamente de duas formas principais, são duas atividades principais de controle externo que a gente tem. A primeira delas é a instrução processual, eu já vou explicar o que que é isso, e a segunda são as fiscalizações. Entre as fiscalizações incluem-se as auditorias, né? Mas o que que é então esse negócio de instrução processual? É o seguinte, muito da atuação do tribunal se dá por meio de processos. Então, por exemplo, um órgão da administração pública que vai prestar as suas contas, preenchendo lá o seu relatório de gestão e colocando todas as informações que são requeridas pelos normativos de prestação de contas, e essa documentação passa a compor um processo. E esse processo vai ser distribuído para uma secretaria a depender do tema. Então, por exemplo, se for um processo de contas de algum órgão relacionado com
Previdência Social, Assistência Social, ele vai para a Secretaria de Controle Externo da Previdência. Se for de algum órgão relacionado à saúde pública, por exemplo, a ANS, né, que é a Agência Nacional de Saúde, ou a Anvisa, aí esse processo vai para a secretaria onde eu trabalho hoje, onde eu estou lotada, que é a Secretaria de Controle Externo da Saúde. Estar lotado, caso você não conheça esse termo, quer dizer onde você trabalha, né? A sua lotação é o local em que você trabalha. Então, eu hoje estou lotada na Secretaria de Controle Externo da Saúde, na 4ª Diretoria Técnica. Esta é a minha lotação dentro do TCU. Mas voltando ao processo, então, quando a Anvisa, por exemplo, vai lá e emite o seu relatório de gestão e junta todas as peças ali, os balanços, seu plano estratégico, seus indicadores, as suas medidas de sustentabilidade e tudo mais que ela precisar informar para as suas contas, isso forma um processo e ele vai, então, ser destinado a um auditor daquela área. E o auditor vai ter que fazer o quê? Então, nesse caso da prestação de contas, ele vai ler aquela documentação e vai ver se o que foi realizado pela Anvisa, se o que foi informado está de acordo com as normas, está de acordo com o que ela precisava ter feito, vai ver se faltou alguma informação importante, determinações anteriores do tribunal foram cumpridas e se ela trouxe essas informações no relatório de gestão, e aí ele vai fazer a sua instrução desse processo. Instruir o processo é mais ou menos como se fosse fazer um parecer, uma peça técnica. Quando a gente faz a prova do TCU, muita gente fala, né, nossa, como é que faz a peça técnica? Eu não tenho ideia disso. A peça técnica que você faz lá na prova é um treino para você fazer as instruções processuais quando você for auditor. Isso nada mais é do que narrar o que aconteceu no processo e depois dizer qual a conclusão que você tira daquilo e como você propõe que o tribunal, lembrando que o tribunal são os 9 ministros, né? E eles é que julgam aquele processo. Então você vai propor como que você acha que o tribunal deve julgar aquele processo. Nesse exemplo aqui da prestação de contas, o auditor vai fazer aquilo que eu já comentei, né? Ele vai relatar, trata-se de processo de contas do órgão tal, referentes ao ano de 2020, 2021, enfim, para o qual foram apresentadas as peças tais, aí você vai relatar tudo que o órgão colocou lá, e você vai falando ponto por ponto, tá conforme, tá ok, de acordo com o que a legislação pedia ou não, o órgão realizou XY, faltou essa informação, faltou aquela. No final, você vai propor, de acordo com aquilo tudo, se dá para julgar as contas regulares, regulares com ressalvas, irregulares, ou então se ainda precisa alguma medida antes do julgamento das contas. Por exemplo, faltou uma informação relevante, vamos fazer uma diligência para que o órgão apresente essa informação. Aí o órgão vai receber essa notificação, esse ofício de diligência, e quando ele apresentar essa informação, então, o processo volta para o auditor, e aí o auditor conclui. Com base nas informações apresentadas após a diligência, é possível concluir que os gestores do órgão cumpriram com as suas obrigações funcionais a contento, de tal forma que as contas podem ser consideradas regulares, ou enfim, eu estou aqui dando aqui um exemplo de cabeça, né? Mas é para você entender o que o auditor faz. Eu dei um exemplo aqui de um processo de prestação de contas, que é um processo muito característico do TCU, mas existem diversos outros tipos de processos também. A gente tem representações em que as pessoas legitimadas, o que quer dizer isso, legitimadas? É que as pessoas a que a lei confere a legitimidade para representar, quando ela viu uma irregularidade com o dinheiro público, ela tem essa legitimidade para ir lá no tribunal e representar sobre isso, que daí o tribunal vai apurar se aquela irregularidade realmente ocorreu, se realmente teve algum prejuízo para os cofres públicos. Aí o tribunal vai realmente averiguar se aquela irregularidade ocorreu mesmo e quais são as medidas que devem ser tomadas a partir disso. A gente tem também a denúncia, pode ser feita por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato. Então, da mesma forma, de repente um cidadão teve conhecimento de um órgão que estava fraudando licitação, alguma coisa do tipo, ele pode fazer uma denúncia ao TCU, trazendo os indícios disso. Não é simplesmente chegar lá e falar, né? Oi, TCU, eu acho que ele fraudou ali, não. Ele tem que trazer os indícios disso. Perceba que eu disse indícios e não provas, né? Aí o relato desse cidadão, junto com os indícios que ele trouxe desse relato dessa irregularidade, vão formar um processo que também vai cair na mão de um auditor que está lotado na secretaria que fiscaliza
o órgão que está sendo objeto da denúncia, e o auditor vai lá, ler a peça de denúncia que o cidadão fez, analisar os indícios e a partir dali ele vai concluir. Realmente, isso aqui já é suficiente para a gente concluir que essa irregularidade realmente ocorreu? Ah, não é suficiente para já concluir, mas tem um indício forte que vale a pena apurar um pouco mais. Então, eu posso propor que seja feita uma diligência, uma inspeção, e aí o auditor vai dar andamento no processo e ele faz isso por meio da sua instrução processual, que é essa peça técnica, que é esse relatar o que aconteceu, mas propor os próximos passos que ele acredita que o tribunal deve adotar em relação àquele caso. Outros tipos de processo que a gente tem são as tomadas de contas especiais, as solicitações de informação pelo Congresso Nacional, as consultas, em que algumas autoridades que têm essa legitimação por lei podem fazer uma pergunta para o TCU, a resposta que o TCU dá a essa pergunta tem caráter normativo, enfim, e esses são alguns dos tipos de processo mais comuns. A segunda atividade de controle externo são as fiscalizações. Dentro das fiscalizações estão incluídas as auditorias, mas a gente tem ali então os instrumentos de fiscalização: o levantamento, a auditoria, a inspeção, o monitoramento e o acompanhamento. A diferença em relação à instrução de processos é que normalmente a instrução de processos é feita por um auditor individualmente, apesar de existirem casos de alguns processos um pouco mais complexos, que isso pode ser feito em equipe, mas normalmente as instruções são feitas por um auditor. Por outro lado, as fiscalizações costumam ser feitas em equipe ou no mínimo em dupla, porque enquanto na instrução de processo o auditor recebe aqueles documentos e faz o seu trabalho com análises documentais, analisando os documentos que já estão no processo, solicitando outros quando ele achar necessário, e aí ele faz a sua instrução, né, que é a sua peça técnica, o seu parecer. Já nas fiscalizações, normalmente os auditores vão a campo. O que isso quer dizer? Os auditores vão até o local da jurisdicionada. A jurisdicionada é como a gente chama o órgão ou entidade que está sendo auditado. Então, por exemplo, se eu estiver integrando uma equipe que vai fazer uma auditoria na Anvisa, então a gente vai até a Anvisa, a gente conversa com os servidores de lá, com os gestores, a gente solicita documentos, muitos deles a gente olha lá dentro do próprio órgão mesmo, alguns a gente solicita e traz para analisar posteriormente, mas grande parte desse trabalho é feito dentro do próprio órgão. Às vezes você solicita acesso aos sistemas de informação do órgão e aí você precisa ficar lá acessando esses sistemas de informação para colher os dados que você precisa para essa auditoria. Então, pelo menos uma parte desse trabalho é feita indo a campo, indo ao local do órgão da entidade que vai passar pela auditoria. A auditoria tem 3 fases. A fase de planejamento, em que a equipe se reúne para realmente planejar como que vai ser feito esse trabalho, né? Quais são os pontos que precisam ser investigados, quais as informações que são necessárias para verificar esses pontos, como que se vai conseguir essas informações, vai precisar entrevistar gestor ou não, vai precisar pedir acesso a sistemas, que tipo de documentações que pede, vai ser feita análise de dados por amostragem, que tipo de amostragem que vai ser utilizada, tudo isso é definido na fase de planejamento. Essa fase é feita nas dependências do tribunal mesmo. Aí a fase de execução, que é quando sim a equipe vai a campo, vai ao órgão, colher aquelas informações que ela já planejou que ia colher, é feito indo ao órgão, obviamente, e executando aquilo que foi planejado, e depois disso, de posse desses dados todos que a equipe colheu durante a execução, ela volta para o tribunal e entra na fase de relatório. Ela vai relatar, então, né, o trabalho que foi feito, as conclusões a que ela chegou e as propostas, como ela propõe que o tribunal julgue aquele relatório, porque da mesma forma que o processo tem as propostas de como deve ser julgado, o relatório também, né? E para os 2 casos, seja uma instrução de processo, seja um relatório de auditoria, no final, aquela parte das propostas, o tribunal reunido lá, seja no seu plenário, na sua composição plenária, com os 9 ministros, seja nas reuniões das câmaras, o tribunal julga com base naquilo que o auditor ou a equipe relataram, ou na sua instrução ou no seu relatório, e vai dizer se concorda, se não concorda, e se vai decidir de acordo com o que o auditor propôs ou se vai
tomar uma decisão diferente. Importante aqui dizer duas coisas. O que o auditor ou a equipe trazem nas suas peças, na sua instrução, no seu relatório, é do livre convencimento deles. Isso quer dizer o quê? É o que a gente chama de independência funcional, né? O auditor tem independência funcional para ir lá e escrever o que ele quiser. Ele não pode ser pressionado por ninguém para dizer algo com que ele não concorda. Então, independência funcional, os auditores vão lá e registram a sua opinião do jeito que eles acham que é e do jeito que eles julgam que é o melhor encaminhamento para aquele processo. Agora, isso não obriga que os ministros concordem, não obriga que os ministros emitam o acórdão, que é a peça que vem desse julgamento, acolhendo exatamente tudo que foi proposto ali pelo auditor ou pela equipe. Então, muitas vezes, as propostas dos auditores são acolhidas na íntegra, algumas vezes o tribunal faz algumas modificações ali, algumas vezes eles podem mandar o processo voltar para serem feitas novas apurações, por diversos motivos aí isso pode acontecer. É só esse ponto que eu queria ilustrar. Por um lado, o que você diz não vincula, quer dizer, não obriga que os ministros lá, que são o tribunal, decidam exatamente aquilo que você propôs. Por outro lado, você não é obrigada a dizer na sua peça técnica, na sua instrução, no seu relatório, nada com o que você não concorde, nada em que você realmente não acredite, não esteja convicto. Então, isso é uma das coisas que eu mais gosto no tribunal, uma das coisas pelas quais eu mais prezo, que é essa independência funcional de você poder ter a sua opinião registrada no processo. Então, mesmo que o processo seja votado de uma outra forma, mesmo que o seu chefe tenha uma outra opinião, o chefe do seu chefe, né, que é o seu chefe vai ser o diretor. Se você é um auditor que não tem função nenhuma, o seu chefe vai ser o diretor. O chefe do seu chefe vai ser o secretário. Depois do secretário tem os ministros. Então, mesmo que todas essas instâncias, né, o seu chefe, o chefe do seu chefe, os ministros, às vezes até o Ministério Público junto ao tribunal também, mesmo que todas essas pessoas que vêm acima se pronunciem diferente do que você acha, a sua opinião, o que você acha, fica registrado lá no processo. Isso é muito legal. Quanto à dificuldade de fazer tudo isso, não se preocupe, é infinitamente mais fácil do que passar no concurso e você não está mais fazendo nada de cabeça ali, né? Você vai ter os manuais do tribunal para consultar, toda a legislação para ser consultada, sem contar os colegas que já são mais experientes, que vão auxiliando também. Então, a gente aprende a fazer o trabalho do tribunal, é bem diferente da fase de estudo para concurso. Então, agora que eu já falei um pouco sobre quais são as duas principais atividades de controle, que é o que a grande maioria dos auditores acaba fazendo no seu dia a dia, deixa eu falar um pouquinho para você também de outras questões do nosso dia a dia de trabalho lá. Uma coisa muito legal é que você vai ter uma carteira como essa daqui. Nós precisamos levar a carteira sempre que a gente está em auditoria. A gente se apresenta aos órgãos públicos como auditores com essa carteira aqui, quando você chega com a sua portaria de fiscalização. Quer dizer o quê? É uma portaria que diz que naquele período em que a auditoria vai acontecer, você é o auditor que está representando o tribunal naquele trabalho e que tem aí a função de exercer esse trabalho e também a autoridade de solicitar documentos e tudo isso. Então, além da gente ser requerido a apresentar a carteira quando a gente chega no órgão para fazer a auditoria, você também tem a opção de andar com ela como sua identidade. Aqui você tem a identidade funcional, que vai ter os dados dos seus documentos. Tem o seu RG, tem o seu CPF. Você também vai ter o seu crachá de auditor para quando você estiver trabalhando nas dependências do tribunal. Esse crachá abre todas as cancelas. As cancelas é o nome? Esse crachá abre todas as catracas para você circular por lá normalmente. E aproveitando que eu estou falando de crachá e circular pelo tribunal, vamos falar também das duas modalidades de trabalho que a gente tem lá, né? Como assim duas modalidades de trabalho? Você pode trabalhar presencialmente, ou seja, indo até a estrutura do TCU, sentando-se à sua mesa, trabalhando lá presencialmente, ou então você pode estar em teletrabalho, ou seja, trabalhando de casa. O tribunal, há bastante tempo, desde bem antes da pandemia, da quarentena, já vem instituindo o teletrabalho. Eu lembro que até quando eu comecei a estudar para o TCU, já se falava em teletrabalho lá. Então, é um órgão pioneiro nisso. Isso é muito possível de ser feito no tribunal, porque o processo é todinho eletrônico. Hoje você não encontra mais nenhum processo físico
lá no TCU, nenhum processo impresso em papel. É tudo pelo sistema. Em qualquer lugar que o auditor estiver, que ele tenha o seu computador com a internet, ele consegue trabalhar. Aliado a isso, o controle da produtividade por metas, em vez de por tempo, né, pelo tempo que você ficou lá no tribunal, você bateu o seu pontinho de entrada, seu pontinho de saída, também está sendo cada vez mais melhorado e aplicado lá no TCU. Tudo isso tem possibilitado que o teletrabalho seja cada vez mais ampliado e tem dado bons resultados, né? As pesquisas do tribunal têm mostrado que os servidores, os auditores estando em teletrabalho têm conseguido bons resultados, têm batido suas metas, tudo isso gerando muita economia pelo fato de não estarem lá utilizando os recursos do próprio tribunal, a energia elétrica e tudo isso. No momento em que eu estou gravando esse vídeo para você, a gente está passando por uma fase que eu quero acreditar que já seja o final da quarentena, o final da pandemia, e a gente não sabe exatamente como vão ficar as regras para retorno ao trabalho presencial. Mas, de toda forma, mesmo antes, como eu já comentei com você, o tribunal já tinha a possibilidade do teletrabalho e essas normas vêm evoluindo conforme o tribunal vai percebendo que o teletrabalho está sendo bom para a qualidade de vida dos servidores e também para a economia da administração pública. Futuramente, quando a gente tiver uma definição de como vai funcionar o retorno ao trabalho presencial, quando isso estiver definido, eu posso, de repente, vir aqui fazer uma atualização para você, mas no momento, conseguir o teletrabalho tem sido bem tranquilo, inclusive a recomendação da administração, né? Que todo mundo que possa evitar o trabalho presencial, o contato com os outros colegas fisicamente, o faça. Então, a gente tem feito reuniões virtuais, feito os nossos processos mesmo, da nossa própria casa, do nosso próprio computador, ou de um computador fornecido pelo tribunal também. O tribunal tem emprestado também a cadeira de trabalho, um segundo monitor para quem assim quer. Claro que tudo isso você tem o controle de patrimônio e esses bens ficam sob sua responsabilidade. Se alguma coisa acontecer com eles, você tem que repor esse valor. Mas o tribunal tem facilitado bastante o nosso trabalho nesse aspecto. Mas mesmo quem faz o trabalho presencial, ainda tem uma outra vantagem que é a flexibilidade de horário. É claro que você conversa com o seu chefe e diz qual vai ser a sua escala de preferência. Por exemplo, eu prefiro trabalhar das 8 da manhã às 3 da tarde, fazer esse turno das 8 às 3 da tarde. Então, só para as pessoas saberem, terem uma previsão de que normalmente esse é o horário em que você está disponível presencialmente ali no tribunal. Se você algum dia acontece alguma coisa e você chega às 9 ou às 10, não tem problema, porque você bate o seu ponto. Vamos supor que eu combinei com o meu chefe que eu gostaria de fazer essa escala das 8 da manhã às 3 da tarde, mas aconteceu alguma coisa num dia, eu tive uma consulta ou por qualquer motivo, eu cheguei às 10. Não tem problema, eu bato o meu ponto assim que eu chego às 10 da manhã, em vez de sair às 3, eu vou sair às 5 e tá tudo certo. Ou se eu não posso naquele dia sair às 5, porque eu tenho compromisso antes, eu posso sair às 3, ficar devendo 2 horas que eu compenso depois em outro dia. Então a gente tem o ponto eletrônico e o banco de horas que favorecem essa flexibilidade, isso não tem preço. Você também pode sair e voltar. Por exemplo, você pode fazer um turno das 8 da manhã até o meio-dia, bate a sua saída ao meio-dia, vai, faz o que você quiser fazer, o que você precisar fazer na rua, resolve a sua vida, e aí vamos supor que você retorne às 3 da tarde e você faz, então, das 3 até às 7 para terminar de cumprir a sua carga daquele dia. Então, o fato de você ter esse ponto eletrônico e essa possibilidade de jogar com as horas te permite uma qualidade de vida muito boa, mesmo que você esteja indo trabalhar presencialmente. Eu sei que já tem alguns colegas que estão fazendo um regime híbrido, vão 1 ou 2 dias na semana presencialmente lá no tribunal e os outros dias trabalham de casa mesmo. Isso com certeza foi acertado com a chefia deles, isso você precisa ver se você está fazendo um trabalho mais individual ou mais de equipe. É claro que você precisa combinar os seus horários com os colegas da sua equipe, mas de modo geral, o trabalho no TCU proporciona essa qualidade de vida por conta dessa flexibilidade, seja em casa, seja presencialmente, utilizando aí o ponto eletrônico e o banco de horas. Falei de trabalho em equipe ou individual, né? E eu sei que isso é uma coisa muito de perfil também. Tem pessoas que gostam de trabalhar junto com outras, em grupo, cooperando, e tem pessoas que gostam de fazer um trabalho mais individual, em que elas não dependam de outras pessoas e também ninguém dependa delas. Normalmente, é uma coisa cultural do TCU fazer o possível para adequar o servidor àquele tipo de função. É claro que o que sempre vai falar mais alto é o interesse público, ou seja,
Se você é uma pessoa que gosta de trabalhar sozinho, não é muito de trabalhar em equipe, mas está precisando de alguém para compor uma equipe de auditoria, você vai precisar ir. Da mesma forma, se você é uma pessoa que gosta de trabalhar em grupo, que gosta de estar em equipe, mas a sua secretaria está passando por uma fase que está precisando fazer um mutirão para instruir muitos processos, você vai precisar passar um tempo instruindo processos individualmente. Claro, né, o interesse público está sempre em primeiro lugar, mas dentro do que é possível, o tribunal tem essa cultura de respeitar as atividades que se enquadram mais com o perfil de cada servidor. Então, via de regra, os chefes vão conhecendo os funcionários e vão tendendo a alocar mais para auditorias e fiscalizações aquelas pessoas que gostam mais desse tipo de trabalho, tanto pelo trabalho em si quanto pela atividade, né, do trabalho em grupo, e alocar mais para instruções de processo aquelas pessoas que gostam de trabalhar mais sozinhas, mais individualmente. Da mesma forma, isso funciona para as áreas também. Hoje, as secretarias do tribunal, muitas delas são divididas em áreas temáticas, então você tem, como eu já comentei, a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Previdência, a Secretaria do Trabalho, a Secretaria fiscaliza as finanças públicas, a Secretaria de Macroavaliação Governamental, que cuida, entre outras coisas, das contas da presidência, e assim por diante. E você tem também algumas secretarias que a gente chama de transversais, que isso quer dizer o quê? Elas são divididas por um assunto específico e não por áreas temáticas. Por exemplo, a gente tem a Secretaria de Fiscalização de TI. Ela vai ser responsável por processos e por fiscalizações relacionadas a contratações ou administração de tecnologia da informação dos diversos órgãos e entidades da administração pública. Você tem a Secretaria TCE. TCE significa Tomada de Contas Especial, que é o processo que é instaurado sempre que aconteceu um dano aos cofres públicos federais, para apurar esse dano e esse responsável. Então, independentemente de qual seja o órgão ou qual seja a entidade em que aconteceu esse dano, esse processo vai para essa secretaria que faz as tomadas de conta especial. Ah, e uma curiosidade sobre a Secretaria de TCS é que ela é completamente virtual. Não existe uma dependência física, uma sala física no TCU para os auditores da SESEX-TCE. SESEX é Secretaria de Controle Externo, ok? Cada um trabalha da sua própria casa e as reuniões são todas virtuais, porque é uma secretaria que não faz auditorias, né? Foi uma experiência do tribunal que deu muito certo. Então, da mesma forma que a cultura do tribunal é fazer o possível para casar o perfil da pessoa com o tipo do trabalho, né, mais em equipe ou mais individual, isso também é verdade para os assuntos. A tendência é que cada pessoa consiga ser alocada para trabalhar numa área com a qual ela tem mais afinidade. O princípio fundamental é o interesse da administração pública, então vamos supor que está precisando de muita gente lá na secretaria que fiscaliza a educação e você queria ficar na saúde, lá junto comigo. Ah, não, desculpa, a gente está precisando de você na educação, é para lá que você vai. Mas ao longo do tempo, conforme outras pessoas vão chegando, vão tomando posse, ou outros servidores vão tendo interesse em migrar de área, você tem a tendência de conseguir ir se movimentando pelo tribunal e mudando de áreas e experimentando novas áreas até chegar numa área com a qual você tenha mais afinidade em trabalhar. Outro ponto que me perguntam bastante também, viagens. O auditor do TCU precisa fazer muita viagem? E aí, mais uma vez, depende. Dependendo do setor em que a pessoa fica lotada, ela pode participar de mais auditorias de órgãos que ficam fora ali, só da localidade onde ela está. Então, é possível que ela precise viajar. Tem setores em que a pessoa realmente não viaja, em que ela fica fazendo só os processos ali internos. E até isso existe uma cultura também de se respeitar a disponibilidade de cada um para as viagens. É claro que sempre, né, mais uma vez eu vou repetir, o interesse público sempre vai ser o que fala mais alto, sempre vai ser o que dá a última palavra, mas normalmente é bem tranquilo de você conciliar. Se você gosta de viajar a trabalho, você conseguir uma área em que você possa participar de mais viagens, e se você não tem essa disponibilidade, você conseguir uma área em que você não precise viajar tanto. No mais, o ambiente de trabalho no TCU, como regra, ele é muito bom. O tribunal é um órgão que realmente investe no servidor, ele valoriza o servidor, ele investe bastante em treinamento, em capacitação. Existe até o Instituto Cerzedelo Correia, o ISC, né, que também conhecido como Escola Superior de Controle, que é o nosso braço de educação corporativa, serve basicamente para cuidar da capacitação dos servidores. E é onde o curso de formação é feito também, só como curiosidade.
verdade. Então, o corpo técnico, né, os auditores do TCU, de modo geral, tem essa cultura de continuar se aprimorando, de continuar estudando, de continuar melhorando e trazer essa capacitação toda revertida em qualidade do serviço. Então, você tem colegas para ter conversas de alto nível, você tem colegas com mais tempo de casa que com certeza vão te ajudar e trazer a visão da experiência que eles já têm para os seus processos e para os seus trabalhos, se você perguntar. Enfim, é um corpo técnico que tem muito orgulho do trabalho que faz e procura fazer o melhor. Isso está na cultura do TCU e realmente é um lugar que dá muito orgulho de trabalhar. E por fim, só para esclarecer uma questão que é muito perguntada também, que é sobre, em termos geográficos, onde eu posso morar se eu trabalhar no TCU. No momento que eu estou gravando esse vídeo para você, o tribunal está num processo de centralização em Brasília das suas atividades. Ainda existem secretarias regionais, uma secretaria em cada estado, mas as novas vagas tendem a ser para Brasília. Inclusive, no momento que eu estou gravando esse vídeo para você, a gente tem um edital do TCU publicado com as vagas todas para Brasília. Mas com o teletrabalho, pode existir a possibilidade de você morar em outras localidades, mesmo tendo a sua lotação em Brasília. Perceba que eu falei pode, é uma boa probabilidade, mas não leve isso como um direito, ok? Não leve isso como uma garantia. Vai depender do que você combina com a sua chefia, dos tipos de trabalho em que você vai estar, das futuras normas que o tribunal ainda vai atualizar sobre o teletrabalho, enfim. Então, a gente vislumbra que sim é uma possibilidade, e uma possibilidade muito grande, mas eu só preciso te alertar que não é uma segurança, não é uma garantia do servidor do TCU poder morar em qualquer lugar que ele quiser e trabalhar remotamente. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha esclarecido um pouco mais como funciona o trabalho do TCU para você. Comenta aqui para eu saber de tudo que eu te contei sobre o trabalho do TCU, o que você achou mais legal desse cargo, e aproveita para se inscrever no canal se você ainda não fez isso, clicar no sininho para ativar as notificações e deixar o seu like aqui, porque é assim que eu sei que esse tipo de conteúdo faz sentido para você, que você gostou, e assim eu posso fazer mais vídeos desse mesmo tipo, falando mais sobre o trabalho do TCU, ou até, de repente, trazendo convidados de outros órgãos aqui para falar um pouquinho sobre os trabalhos desses outros lugares também. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.